Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa segunda parte da aula 11 a gente vai continuar falando sobre engrenagens, mas agora focado no aspecto de dimensionamento. Então, na primeira parte dessa aula 11 eu apresentei para vocês aspectos gerais da teoria de engrenagens, o que são engrenagens, quais são as grandezas geométricas mais importantes, como é que funciona o engrenamento, como que duas engrenagens trabalham juntas, quais são os aspectos que a gente precisa considerar. A gente falou bastante sobre relações de transmissão. Então a gente fez um primeiro panorama introduzindo esse assunto de engrenagens, A gente também viu os principais tipos de engrenagem, quais eram as suas funções. Nessa aula de hoje, então agora, a gente vai falar sobre dimensionamento de engrenagens. Então como escolher o tamanho correto de uma engrenagem para desempenhar uma certa tarefa de transmissão, por exemplo, tá? Assim como a gente tem feito para todos os outros elementos de máquinas que a gente vem estudando ao longo desse curso, o nosso foco aqui em dimensionamento, ele visa dar ferramentas para vocês conseguirem trabalhar se ao longo da vida profissional de vocês na área da mecânica vocês chegarem num ponto que vocês precisem fazer uma seleção ou um projeto de alguma coisa que envolva um desses tipos de elementos de máquinas. Tá? Para elementos de engrenagem não é diferente. A gente vai seguir essa mesma lógica. Tá? E todos os outros elementos que a gente tinha discutido anteriormente, a gente muitas vezes começava a discussão de dimensionamento falando sobre os carregamentos que agem sobre esses elementos de máquinas e quais são os modos de falha que a gente pode esperar, que geralmente aparecem nesses elementos de máquina. Para engrenagens a gente não vai fazer de forma diferente. Tá? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando em dimensionamento de engrenagens? A gente tem que pensar quais são as formas que levam uma engrenagem a falhar. E, a partir dessas formas que levam uma engrenagem a falhar, a gente vai buscar as relações matemáticas que existem, ou as informações padronizadas por fabricante que existem, que vão nos ajudar a fugir desses pontos de falha. Tá bom? Então vamos lá. Dimensionamento de engrenagens, então, a gente vai basear eles em duas causas principais que podem ocorrer, podem provocar falha em engrenagens. Tá? Primeiro, a gente pode ter problemas com flexão no pé do dente. Então eu tenho o dente da engrenagem, ele está fixo no círculo de diâmetro mínimo, no diâmetro menor. E existem forças de engrenagem, forças de engrenamento que agem segundo aquela linha de ação, coisas todas que a gente viu na aula passada. Tá? Então, ora, essas forças que agem segundo a linha de ação, tá? Eu falei para vocês que a gente tinha uma componente que era tangencial ao dente da engrenagem, que era responsável pela transmissão do torque efetivamente. E a gente viu que essas forças eram constantes. A força de engrenamento é constante de uma engrenagem para outra, sendo que as duas estão em contato, a força que uma faz é a força que a outra sente. E tendo visto isso, a gente viu que isso tinha implicações, através da relação de transmissão, no torque que era transmitido de um eixo para o outro. Ora, essa força tangencial especificamente, ela, além de gerar torque, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esse dentezinho, então a gente tem um dente que está fixo aqui, então tem a parte de base desse dente, eu tenho uma força de engrenamento agindo aqui levemente inclinada. A componente tangencial dela vai fazer com que esse dente se desloque para o lado de lá. Se a gente tiver algum problema, ou sei lá, algum dimensionamento realizado da forma errada, que esse dente tem um tamanho menor do que ele deveria ter, a gente pode ter problemas de flexão. Então, ao fazer uma força aqui, eu tendo a fazer flexão. Esse cara o dente que estava perfeitamente reto, ele vai tender a se curvar na direção de aplicação de força. E se essa flexão é grande demais, eu posso ter problemas, inclusive, de rupturas de dente na raiz. Tá? Então, o dente da engrenagem ele pode se quebrar totalmente, a gente pode perder um dente da engrenagem. Então, esse é um dos modos de falha que pode acontecer. Um modo muito associado ao modo de flexão. Lembre-se, flexão que a gente revisou brevemente quando a gente falou sobre dimensionamento de eixos na aula 10. Tá? Mas esse não é o único modo de falha que pode acontecer no engrenagem. De fato, um modo de falha muito importante quando a gente fala de engrenagens é o desgaste da superfície da engrenagem como um todo. Tá? Então eu tenho a cara do dente, a cara que entra em contato entre os dois dentes de engrenagens que estão engrenando, ele está sujeito a atrito, porque ao longo do engrenamento a gente tem duas superfícies que entram em contato uma com a outra e esfregam uma contra a outra. A gente tem que ter isso muito bem dimensionado para não ter problemas por atrito, senão a gente vai ter problemas desses dois tipos. Tá? Então na esquerda da tela de vocês veem o que é um dente desgastado superficialmente. Por conta do atrito, vocês veem que forma praticamente uma cratera ali dentro e esse dente não está mais, essa engrenagem não está mais utilizável, ela está além do limite de utilização. E por outro lado, no lado direito da tela de vocês, a gente vê o que acontece quando a gente tem flexão no pé do dente da engrenagem, uma flexão excessiva, provocando fratura do dente e perda desse dente. Tá?
Então esses são os dois critérios que a gente vai considerar. A gente tem que levar em conta esses dois critérios conjuntamente. A gente nunca, no dimensionamento de uma engrenagem, a gente não vai esquecer e levar em conta apenas um desses critérios. A gente vai levar essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai começar geralmente com uma estimativa associada ao desgaste dos dentes. A partir dessa estimativa gerada para vencer o desgaste dos dentes, a gente vai conferir se com essa estimativa a gente também não tem problemas com flexão no pé do dente. A gente vai seguir essa lógica, tá? E o que a gente vai fazer em cada um desses passos é o que a gente vai ver agora, tá? Então, quais são as relações que a gente vai utilizar. Então, para flexão no pé do dente, para a gente evitar aquela fraturinha na raiz do dente da engrenagem, a gente tem relações que estão listadas aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A tensão máxima que age no pé do dente, ela vai estar relacionada àquela componente de força tangencial. Então, a gente vai ter a força de engrenamento, decomposta segundo a inclinação da linha de ação, que é o ângulo de pressão, né? A gente vai pegar essa força tangencial e vai multiplicar por alguns fatores diferentes, tá? Então, esse fator vezes algumas coisas diferentes, dividido pela largura da engrenagem e o módulo. Tudo isso, então isso aqui vai ser um valor de tensão, vai nos dar um valor de tensão, e essa tensão tem que ficar abaixo da tensão que eu posso admitir para esse material em flexão, para o material do qual a engrenagem é fabricada, tá? Então vamos ver quem que são essas pessoas aqui, esses camaradas que compõem essa equação, tá? Então Ft é aquela força tangencial, a força responsável pelo torque. Decompõe a força que aparece no engrenamento segundo o ângulo de pressão. Q é um fator de forma, vai depender do número de dentes das engrenagens que estão sendo engrenadas, tá? Então eu vou mostrar para vocês, a gente tem tabelas para essas coisas, tá? Φ é um fator de serviço, isso vai determinar, é como se fosse um fator de segurança, basicamente, tá? Mas é um fator de serviço, vai depender então do número, do regime de carregamento e do tempo de utilização por dia de uma máquina como essa. A gente pode multiplicar ou não, pode aumentar ou não o valor das tensões aqui, tá? Por isso, nesse sentido, mais um fator de segurança, ele vai simplesmente ou manter em 1 ou vai aumentar as tensões que estão agindo no pé do dente. Tudo isso é dividido pelo módulo na engrenagem, o módulo M, que a gente tinha visto na aula passada que era o passo dividido por π, tá? Era aquela grandeza que rege muitas das grandezas geométricas de uma engrenagem. E isso vai estar multiplicado pela largura da engrenagem. Então a gente tem o diâmetro numa direção, e se olha a engrenagem de lado, e essa espessura, a largura desse disco, é a largura da engrenagem B, que a gente tem aí, tá bom? Então, fazendo essa conta toda, a gente vai chegar num valor de tensão máximo. Então a gente vai ter, a partir dos dados de torque, por exemplo, a gente vai saber quanto é que vale a força tangencial. A partir do número de dentes que a gente está selecionando para a engrenagem, a gente vai saber qual é o fator de forma. O regime de operação, a gente vai saber o fator de serviço. E a gente pode ou partir de uma largura de engrenagem conhecida para descobrir se essa engrenagem aguenta ou não as forças que estão agindo, ou a gente pode, a partir de manipulações dessa equação, descobrir qual que é, por exemplo, a largura mínima de uma engrenagem de um determinado módulo para que ele não falhe. Tá? Então a gente tem diversas formas de utilizar essa relação, mas essa relação é a relação que rege o comportamento de flexão no pé de um dente da engrenagem. Tá? Então, vou mostrar para vocês algumas tabelas que eu encontrei nessa referência que eu estou mostrando aqui para vocês, das aulas. Vocês encontram todo esse curso bem legal, aliás, de curso de elementos orgânicos de máquinas, todos os PDFs de aula do professor Dr. Alan Sulato da UFPR, vocês encontram na internet facilmente, tá? Então o fator de forma tem a ver, como eu falei para vocês, com o número de dentes que está agindo, tá? Então ele tem a tabelinha que ele traz aqui para a gente é uma tabela com limitados números de valores, né? Então, isso é importante vocês saberem, tá? Isso aí é para os dentes da engrenagem menor, para os dentes do pinhão, tá? Lembre-se, pinhão é a engrenagem que tem menor diâmetro e a coroa é a engrenagem que tem maior diâmetro, né? Quando a gente tem um par de engrenagens com diâmetros diferentes, né? A gente convencionou chamar dessa forma. Então, para a engrenagem que tem menor número de dentes, a gente vai achar quanto é que vale o fator Q dependendo do número de dentes que essa engrenagem tem. Então vocês veem, né, que se tivesse 10 dentes, esse valor Q valia 5,2, 18 dentes valia 3,5 e assim por diante. Tá. Mas o que acontece se eu tenho um valor entre esses caras? Tá? A gente sempre pode fazer o que se chama de interpolação. Tá bom? Então eu sei quanto é que vale para 10, eu sei quanto vale para 18, e no meio desse caminho eu posso estimar quanto é que vale ao longo do caminho. Tá bom? Mas enfim, a gente tem vários dentes ali, vários valores já dados nessa tabela. Se for um engrenamento interno, né, então se eu tenho uma engrenagem que tem dentes internos encaixado em outra engrenagem, dependendo do fator de forma, dependendo do número de dentes, a gente vai ter outros fatores de forma. Vocês percebem aqui que é bastante diferente os valores. Tá? Então a gente vai ter que saber, a partir do problema que a gente for resolver, qual que é o tipo de engrenamento que a gente tem e o número de dentes do pinhão. Tá? Mudando aqui para o lado, para vocês não deixarem de me ver, né? Em seguida, a gente tem uma tabelinha de fatores de serviço dependendo do tipo de aplicação. Tá? Então, como eu falei para vocês, vai depender
do regime, do tipo de máquina que é e do regime de serviço. Então, se uma máquina trabalha 10 horas por dia, né, comum de uma empresa que só trabalha em horário comercial, por exemplo, né, dependendo do tipo de máquina que for, a gente tem fatores de serviço. Né? Então, por exemplo, uma bomba que trabalha 10 horas por dia, recomenda-se um fator de serviço de 1 a 1,15. Já se ela passa a trabalhar 24 horas por dia, ela passa de 1,25 a 1,5. Tá? Então, a gente tem diversas recomendações dependendo do regime de serviço e do tipo de máquina. Tá? Então, essas são as relações que a gente vai utilizar quando a gente está fazendo dimensionamento através do critério de flexão no pé no dente. Mas, como eu falei para vocês, não é o único critério. Tá? A gente vai ter que fazer esses dois critérios analisados conjuntamente. E o critério de desgaste nos dentes, ele emprega formas que estão relacionadas mais à tribologia, né, que é a ciência que estuda o atrito. Tá? Então, a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes de onde que essas fórmulas vêm, mas eu vou mostrar para vocês quais são esses formatos e a gente vai fazer contas. Vou fazer agora no final dessa aula agora para vocês um exemplo mostrando como é que funciona o dimensionamento prático de um par de engrenagens. Tá? Então, quando a gente tem esses valores, né, quando o ângulo de pressão, que é o valor mais comum, for de 20 graus, e quando a gente tem engrenagens com no mínimo 18 dentes e no máximo 40 dentes feitas de aço, tá, a gente tem essa relação aqui que vale. Tá? Então, nossa, o que é isso? Né? Que equação que é essa? Então vamos esmiuçar o que está aqui dentro. Tá? Então, mais uma vez, eu estou falando sempre as medidas que eu estou passando para vocês estão relacionadas ao pinhão. A gente sempre vai dimensionar o pinhão. Se a engrenagem de menor diâmetro resiste aos esforços que estão sendo aplicados sobre ela, a engrenagem de maior diâmetro que trabalha junto com ela também resistirá, tá? Porque ela tem mais material para resistir a essas coisas todas. Tá? Então, olha só, sempre que está marcado 1, né, o índice em 1, em qualquer medida geométrica, está associado ao pinhão, tá bom? Então, isso eu não tinha falado anteriormente, mas é bastante claro aqui. Então, B1, o que é? B a gente tinha visto que era a largura da engrenagem, né? Então, eu tenho o disco da engrenagem, olho ele de lado, vejo qual é a largura desse cara. Então, a largura do pinhão vezes o diâmetro primitivo, né? D0 é sempre aquele diâmetro primitivo, o diâmetro de referência nosso daquela engrenagem, o diâmetro primitivo desse pinhão ao quadrado. Então, olha só, eu tenho uma medida de comprimento e duas medidas de comprimento multiplicadas aqui. Né? Então, isso aqui o que está nos dando é um volume, certo? É uma medida de volume, de certa maneira. E essa medida de volume, por isso que essa equação muitas vezes é conhecida como volume mínimo da engrenagem. Tá? Então, qual é o volume mínimo de material que eu preciso para que essa engrenagem resista aos esforços de fricção, de atrito que a gente tem que podem gerar desgaste do dente. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a esse fatorzinho aqui, não preciso explicar para vocês onde é que vem, tá? É um fator fechado aqui para essas condições, quando o ângulo vale 20 graus, os dentes estão nessa faixa e os dentes são de aço. Tá? Então, eu tenho 5,72 vezes 10 na quinta, vezes quem? Vezes o torque aplicado, o torque que é transmitido por essa engrenagem, dividido por um valor que é chamado de pressão admissível ao quadrado. Eu já vou mostrar para vocês o que é. Isso que vem lá da tribologia, né? Qual que é a máxima pressão que eu posso aplicar sem que haja falhas. Tá? Então, isso depende do material que a gente tem. Vezes um fator aqui. Ó. E é a relação de transmissão. Lembre-se, por exemplo, uma relação de um pinhão com número de dentes N1 e uma coroa com número de dentes N2. A gente viu que a relação de transmissão era N1 sobre N2. Tá? Então, a gente vai pegar essa relação de transmissão. Se for um engrenamento externo, como é a maior parte dos casos, né, porque a gente vai tratar aqui, eu tenho I mais 1, e aqui embaixo I mais 0,14. Se fosse engrenamento interno, a gente botava menos, tá? Então, I menos 1 e I menos 0,14. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui, lá dá conta tanto dos casos de engrenamento interno quanto externo. Tudo isso multiplicado pelo mesmo fator de serviço que a gente tinha visto anteriormente. Né? Lembre-se que é como se fosse um fator de segurança. Quanto mais exigente for o serviço, maior vai ser esse valor de fator de segurança. Isso vai fazer com que a gente tenha valores maiores de qual que é o volume mínimo que eu preciso. Tá? Então, percebam, a gente vai definir o quê? A gente vai buscar qual que é o volume mínimo, a gente vai buscar coisas geométricas dessa engrenagem, né? Qual que é o tamanho da engrenagem, em última instância, qual é o tamanho da engrenagem que eu tenho que ter, para que, transmitindo esse torque, eu não passe dessa pressão admissível, a pressão de contato. Tá? Então, o que é essa pressão admissível? A pressão admissível, ela vale 0,487, né, nessas condições aqui, vezes a dureza Brinell do material do qual é fabricada a engrenagem. Tá? Não se preocupem, as fórmulas são complexas, sim, mas vocês não precisam decorar essas fórmulas, vocês sempre terão acesso a essas fórmulas. Tudo isso dividido por um fator W elevado a 1 dividido por 6. Tá? E a gente já vai ver na resolução do exercício o que isso quer dizer. Mas isso aqui é um adimensional, tá? Alguma coisa que não tem dimensões. Tá bom? Então eu vou tirar a raiz sexta desse fator W aqui embaixo e vou inserir nessa equação.
E esse W, então, ele tem a ver com a vida dessa engrenagem. Tá? Então, ele tem a ver com o número de ciclos de carregamento que estão sendo sujeitos a essa engrenagem. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem 60 vezes a rotação do pinhão, então, quantos RPM está girando esse pinhão, vezes a vida estimada desse pinhão. Então, se esse pinhão tem que durar 10 mil horas de vida, por exemplo, tá? Então, 10 mil horas de vida vezes a rotação que ele tem, dividido por 10 na sexta, isso vai dar um fator adimensional, que eu posso jogar aqui em cima na pressão admissível, e nessa pressão admissível vou jogar a pressão admissível aqui dentro, e com esse valor eu descubro quanto é que é o volume mínimo da minha engrenagem, tá bom? Então, pode parecer muita coisa diferente, tá? Sim, são várias coisas diferentes, porque são coisas que a gente não tem costume de trabalhar, né? A gente não tem muito costume de ver no nosso dia a dia, aqui no nível técnico, pelo menos as equações que vêm lá das teorias de tribologia, de coisas que descrevem o atrito, tá? Mas basicamente o que a gente tem? A gente tem dois dentes que estão esfregando um contra o outro. Quanto maior for a pressão de contato entre esses dois, maior vai ser o desgaste. Então eu preciso saber qual que é o tamanho que a minha engrenagem tem que ter para que a pressão que age entre esses dois caras não exceda um limite que eu considero razoável, e esse limite tem a ver com quem é o material e qual é o tempo de vida que ele tem. Então, quanto mais eu tiver que durar esse material, isso vai influenciar a minha pressão admissível, e quanto mais duro for o meu material, isso vai influenciar a pressão admissível também. Quanto maior for a dureza do material do qual é fabricado a minha engrenagem, maior vai ser a pressão admissível, que ele vai sofrer menos com esse desgaste, tá bom? Então a gente tem tabela de dureza Brinell, né, para alguns aços que são utilizados na fabricação de engrenagens, tá? Então a gente vai, nessa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, a dureza Brinell a gente vai pegar em megapascals, tá? Newton por milímetro quadrado. E essa pressão admissível aqui também está em Newton por milímetro quadrado. E aqui em cima a gente vai ter que botar os torques em Newton vezes milímetro, né? Todas as unidades têm que ser coerentes. Então Newton milímetro, Newton por milímetro quadrado ou megapascal, tá bom? Então a gente tem aqui valores diferentes, tá? De dureza Brinell para diferentes aços, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um exemplo de resolução de dimensionamento mesmo, certo? O que a gente vai fazer agora, então, a gente vai dimensionar o par de engrenagens cilíndricas de dentes retos que atua na transmissão descrita ao seguir. Eu tô adaptando um problema que eu achei nesses mesmos slides desse professor. A gente tem valores um pouco diferentes de algumas coisas, tá? Mas eu estou adaptando aquele problema. Então, a transmissão vai ser acionada por um motor de 11 kW de potência. Então a gente sabe quanta potência é inserido nesse primeiro eixo aqui, tá? O motor está inserindo 11 kW de potência, e esse primeiro eixo vai girar com 1140 RPM. Tudo bem? Então o material das engrenagens vai ser um aço SAE 4340, e para esse aço a gente tem uma tensão admissível de flexão de 170 megapascals e dureza de 6.000 Brinell, tá? 6.000 na escala Brinell. Se eu quiser que esse par de engrenagem tenha uma vida de 10.000 horas de vida prevista, e eles estarão atuando com um eixo de transmissão, o tipo de máquina, né? É uma transmissão com carga uniforme e 10 horas de serviço diário. Então eu não estou naquele caso extremo, tá? Mas eu tenho essas condições de trabalho. Então para eu realizar esse dimensionamento, eu vou dizer para vocês, ó, então a gente vai tentar encontrar engrenagens que tenham largura que é 1/4 do diâmetro. Tá bom? Então B, que é a largura da engrenagem, dividido pelo diâmetro primitivo, vai ser 1/4. Beleza? O ângulo de pressão a gente não vai mudar, a gente vai usar o ângulo padrão de 20 graus. E a gente vai ter números de dentes que já são definidos. Então a gente sabe que o pinhão vai ter 29 dentes e a coroa vai ter 110 dentes. Tá? Isso é muito comum, tá, em projeto de engrenagens, que a gente tenha, tá, antes de eu começar a resolução, tá, é muito comum que a gente tenha em projetos de engrenagens, o número de dentes do pinhão não é múltiplo do número de dentes da coroa. Isso é muito interessante, tá bom? Por que a gente não faz, por exemplo, uma engrenagem que tenha um pinhão com 15 dentes e uma coroa com 30 dentes, exatamente o dobro? Na hora que a gente dá uma volta inteira, né, esses mesmos dentes, digamos, o dente número 1 desse cara vai encostar no dente número 1 da outra e depois no dente número 16 da outra, certo? 15 dentes depois no número 16. Na hora que ele der mais uma volta, ele vai voltar a encostar no 1 e no 16. Então ele vai entrar em contato sempre com o mesmo dente e só com esses dois dentes da engrenagem da coroa. Imagina agora que eu tenho, por exemplo, uma pequena falha em algum desses dentes, tá? Um pequeno grãozinho de alguma coisa que ficou colado ali na superfície. Se eu estou encostando sempre com esse dente falhado nos mesmos dentes, a minha tendência de induzir uma falha prematura é muito grande. Então o que acontece? O que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar números de dentes do pinhão e da coroa que não são múltiplos. Então se um número não é múltiplo do outro, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que eu vou encostar, na primeira rotação do meu pinhão, eu vou encostar nesse dente, depois eu vou encostar nesse outro dente, depois eu vou encostar no outro, vou encostar no outro. Quando eles não são múltiplos, a gente está distribuindo esses contatos de qualquer falha eventual entre todos os outros dentes da coroa. Eu estou aumentando as chances de eu não ter falha prematura. Tá? Eu estou machucando um pouquinho todos os outros dentes, mas eu não estou machucando muito nenhum dente. Né? E lembre-se que a engrenagem, na hora que ela perde um dente, ela parou de funcionar. Tá? Então essa é a lógica de você não utilizar dentes, um número múltiplo, o múltiplo perfeito de dentes entre o pinhão e a coroa. Tá bom? Então vamos lá no nosso exemplo. Tá? Eu vou resgatar várias das informações que a gente tinha passado ali, mas eu vou construindo para vocês o que a gente vai fazer. Como eu falei, a gente precisa o quê? A gente precisa de primeiro uma estimativa. A gente não sabe nem o diâmetro desse cara e nem a largura da engrenagem. Tá? E eu preciso, para fazer o meu dimensionamento, ter algum conhecimento a respeito disso. Tá? Então, por isso, aquele parâmetro de 1/4. E a gente vai seguir as coisas na ordem que eu falei. A gente vai usar a equação de contato, né, de desgaste da superfície dos dentes, para achar uma estimativa, e a gente vai conferir se essa estimativa respeita as tensões de flexão. Tá bom? Então, vou desenvolvendo o problema e acho que vai ficar mais claro para vocês. E depois eu convido vocês a treinarem também, fazendo exemplos de vocês. Chutem aí outros valores de potência, rotação, números de dentes, né, outros materiais. Peguem esse mesmo problema que eu tenho e mudem todos os dados, por exemplo, e tentem resolver até a gente chegar, até vocês estarem confortáveis com esse método de resolução. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar qual que é o torque que está agindo. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar daquela relação entre potência e torque, que a gente já tinha visto na aula sobre eixos. Tá? Então, a potência transmitida é torque vezes a velocidade angular, tudo isso no sistema internacional. Então, potência em watts, torque em newton-metro e a rotação angular em velocidade angular em radianos por segundo. Tá? Então, primeiro eu vou ter que descobrir quanto é que vale a velocidade angular. Eu tenho 2 vezes π vezes a rotação em RPM dividido por 60. Né? Então, a rotação em RPM era 1140. Substituindo esses valores, façam aí na calculadora de vocês, vocês vão chegar à conclusão que o ômega vale 119,4 radianos por segundo. E agora eu consigo descobrir, com esse valor, eu consigo descobrir quanto é que vale o torque. Eu sei que eu estou transmitindo 11 kW, então 11.000 watts dividido por esse 119, a gente vai chegar a 92,1 Nm. Então a gente sabe que esse é o torque que age no primeiro eixo e, portanto, sobre o pinhão. O pinhão tem que estar sentindo esse torque. Tá? Agora eu preciso o quê? Eu preciso determinar qual que é a relação de transmissão. Tá? E a relação de transmissão ela é dada pela relação entre os números de dentes. Tá? A gente tinha visto que a relação de transmissão ela relaciona várias coisas diferentes. Vai ser os números de dentes, os diâmetros, os torques transmitidos, a gente tem várias coisas, mas o número de dentes é praticamente pode ser considerado inclusive a definição da relação de transmissão. Tá? Então, a relação de transmissão é a rotação do eixo do pinhão dividido pela rotação do eixo da coroa, ou o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Eu tinha falado isso na aula passada. Tá? Então a gente tem na coroa eu tenho 110 dentes, no pinhão eu tenho 29 dentes, né? Não são múltiplos, como eu falei para vocês. Né? Um número par, outro número ímpar, e além disso não são múltiplos. E então isso vai nos dar um valor de transmissão, de relação de transmissão de 3,79. Tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Vou determinar aquele fator W que eu tinha visto antes, que é um fator que está relacionado à durabilidade. Falei para vocês que tem a ver com a duração, o número de horas que a gente espera. Tá? Então vamos calcular. O W, a formulazinha fechada do W, que se vocês não precisam calcular, era o quê? Era 60 vezes a rotação do eixo 1 em RPM, vezes o número de horas que ele dura, dividido por 10 na sexta. E isso vai nos dar um fator de 684. Não tem dimensão, tá? É um fator adimensional. Beleza? Muito bem, então agora eu tenho o fator de durabilidade determinado, eu sei quanto é que vale o torque, eu sei quanto é que vale a relação de transmissão. Tá? Agora lembrando, aquele material do SI 4340 eu tinha mostrado para vocês, lá tinha descrito até no problema, que a dureza a gente tinha considerado de 6.000 na escala Brinell. Tá? E agora então com esses valores, com o valor de W e com o valor da pressão admissível, e com o valor da dureza, eu consigo calcular quanto é que vale aquela pressão admissível, né? Quanto de pressão posso exercer na cara do dente sem ter problemas de desgaste por atrito. Então o que eu preciso fazer basicamente é isso, 0,47 vezes o valor de dureza Brinell, dividido por raiz sexta, né? Sempre que você tem algum número elevado a uma fração, é a raiz daquele cara. Tá? Então é a raiz sexta de W. Então eu cheguei à conclusão que a pressão admissível, a pressão de contato admissível que eu posso ter é de 984,4 megapascals. Tá? Lembre-se que a gente tinha dado esse valor, né, como parâmetro. Né? A largura da engrenagem D ia ser 1/4 do diâmetro. Beleza? Então agora sim eu vou no critério de desgaste, vou utilizar o critério de desgaste.
essa é a equação básica do meu critério de desgaste, tá? Então a largura da engrenagem vezes o diâmetro primitivo ao quadrado vai ser igual a esses caras todos, 5,72 vezes 10 na quinta, torque dividido pela pressão admissível, relação de transmissão e tal. Então perceba que nessa equação aqui eu não conheço nem quanto vale B nem quanto vale D, mas eu tenho uma relação que foi dada aqui, né, anteriormente, entre esses dois caras, tá? Então no lugar de eu escrever B, eu vou escrever quanto é que vale o diâmetro, tá bom? Então o diâmetro ele vale quanto? Se o diâmetro vale, se eu quiser, na verdade a largura vale quanto? Né? A largura vale o diâmetro dividido por 4, beleza? Então, eu peguei o diâmetro dividido por 4 aqui, no lugar do B eu botei o diâmetro dividido por 4, e eu passei o 4 multiplicando para o outro lado, tá bom? Então tá aqui, ó, 4 vezes 5,72 vezes 10 na quinta. E agora eu substituí todos os valores que eu recém calculei, tá? Então o torque entra aqui em Newton milímetro, lembra que eu falei para vocês, né? Como as unidades aqui estão em megapascal, ou seja, Newton por milímetro quadrado, tudo que é força mantém-se em Newton e tudo que é distância tem que estar em milímetros, tá? Então 92,1 Nm vai 92.100 Nm dividido por 984,4, que é a pressão admissível ao quadrado. Relação de transmissão 3,79, é um engrenamento externo, então 1, mais 1, né? E na parte de baixo, engrenamento externo 3,79 mais 0,14. E o fator de serviço, se vocês forem procurar lá para uma máquina que trabalha naquelas condições, 10 horas por dia, uma transmissão, a gente pode... Eu peguei o maior valor da faixa, tá? Fica entre 1 e 1,25, vou ser conservador, vou pegar o maior valor possível para fazer essa primeira estimativa, botar 1,25 aí. Então, com esses valores aqui, o que a gente tem que ter é ter bastante cuidado de inserir essas coisas de maneira correta na calculadora, tá bom? Fazendo tudo isso da maneira correta, o que a gente vai fazer é tirar a raiz cúbica dos dois lados, então o meu diâmetro primitivo vai ser raiz cúbica desse cara inteiro aqui, tá? Então, ao fazer isso, eu descubro o quê? Que o diâmetro primitivo da minha engrenagem, do meu pinhão, tem que ser de 69,2, e levando em conta que a largura é 1/4 disso, então a largura seria de 17,3, tá bom? Quer dizer que eu vou fabricar uma engrenagem exatamente desse tamanho? Na verdade, não. E eu explico para vocês por quê. Lembre-se que o diâmetro da engrenagem e os dentes eles estão relacionados com o módulo da engrenagem. E eu não tenho módulos infinitos, tá? A gente tem alguns módulos que são módulos padronizados. Então a gente tem módulos, tem valores definidos de módulo, a gente não tem infinitos, a gente não vai pegar um módulo super quebradinho, a gente vai pegar o primeiro módulo superior a isso, tá? Então qual que seria o módulo, né? A gente vai pegar pela nossa definição que o módulo seria o diâmetro dividido por z, né? O diâmetro geralmente é o módulo vezes o número de dentes. Agora eu tenho aqui, um diâmetro dividido pelo número de dentes e a gente vai chegar à conclusão que o módulo calculado dessa forma é 2,39. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, ir nas nossas tabelas de módulo padronizado, tá? E ver o primeiro módulo padronizado imediatamente acima disso. Se vocês forem na tabela, vocês vão ver que existem módulo 2, 2,25, 2,5, 2,75 e 3. Tá? São esses módulos padronizados que existem. Então o primeiro módulo acima de 2,39 vai ser 2,5. Então o que eu fiz até agora? Eu usei o critério de desgaste. Com o critério de desgaste eu tive uma estimativa para o meu diâmetro. E com essa estimativa do diâmetro calculei uma estimativa para o meu módulo. Tá? Então com esse módulo aqui, eu vou seguir o meu problema para fazer agora o quê? Eu já sei que esse módulo, por ser um módulo superior a esse módulo que a gente tinha determinado ali na conta, né, um módulo todo quebradinho, eu sei que esse módulo aguentaria aos esforços de fricção, de atrito na cara do dente. Agora eu preciso conferir se o dente aguenta também em flexão. Tá? Então agora a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Então primeiro que eu vou fazer, eu vou corrigir qual é o diâmetro primitivo. Né? A gente tinha estimado o diâmetro primitivo, só que agora, como eu tenho um módulo padrão, eu tenho que ver qual que é o diâmetro primitivo correto com aquele módulo. Né? Então a gente sabe que o diâmetro de primitivo correto vai ser m, o módulo que a gente escolheu, vezes o número de dentes. Então 2,5 vezes 29 vai dar 72,5. Tá? Então 1/4 disso, largura do dente 18,125. Pois bem, então agora o que eu preciso? Agora eu preciso caminhar para fazer a determinação do que acontece em flexão. Se o dente vai aguentar a flexão no pé do dente ou se ele vai romper. Tá? Então para fazer isso eu preciso conhecer qual que é a força tangencial, a força que age gerando esse torque que está sendo transmitido. Tá? Então lembre-se que o torque, né, é um momento. Tá? Então o torque é sempre uma força aplicada num braço de alavanca. Então se eu tenho alguma coisa que está fixa aqui nesse ponto e eu quero fazer esse cara girar, eu aplico uma força tangencial e ao aplicar uma força tangencial eu estou gerando momento ao redor desse cara. Tá? Então essa força tangencial vezes essa distância entre o ponto de fixação lá, ou seja, o raio, vai ser o torque dado por essa força.
Ou seja, o torque é a força tangencial vezes o diâmetro primitivo por 2, né? O raio primitivo, basicamente. Torque eu conheço, diâmetro primitivo eu tenho uma estimativa, então com isso eu consigo achar qual é a força tangencial. Né? Só inverto, faço 2 multiplicando para o lado de lá, D dividido pelo lado de cá, e eu descubro então que a força tangencial, nesse caso, é de 2.540,7 newtons. Tá bom? Então, tenho essa força tangencial. Agora, se vocês forem olhar lá nas tabelas que eu mostrei para vocês anteriormente, eu preciso saber quanto é que é o fator de forma, o fator Q, que é tabelado. Então lá na tabela a gente tinha ali para 24 dentes, o fator de forma era 3,2 e depois para 40 dentes ele era 2,9. Tá? Então a gente está super pertinho, assim, dentro dessa faixa entre esses dois. Eu podia fazer uma interpolação precisa, achar qual era o valor, tá? Mas a gente está super mais perto do 24 do que do 40. Tá? Então eu vou usar o valor de 3,2. Se eu fizesse a interpolação ia dar 3,11, 13, alguma coisa assim. Tá? Ia ser um pouquinho menor esse fator de forma. Mas enfim, a gente consegue utilizar aqui 3,2 sem grandes prejuízos. Tá? É só para a gente não precisar mostrar como é que faz a interpolação nesse momento. Tá? Pois bem, então com o fator de forma de 3,2 a gente consegue calcular o critério de flexão no pé do dente. Tá? Então quanto é que vale a tensão máxima que age no pé do dente? Ela vai valer a força tangencial vezes o fator de forma vezes aquele fator de serviço mesmo que eu utilizei antes, né? Lembre-se que eu utilizei 1,25 para ser conservador, dividido por largura do dente, né? A gente está trabalhando com essa largura do dente aqui, e o módulo que a gente achou anteriormente. Então, ao fazer essa conta, né, substituindo 2.540, 3,2 de fator de forma, 1,25 de fator de serviço, 18,125 de largura do dente e 2,5 de módulo, você vai chegar à conclusão que a tensão máxima que age no pé do dente é de 224,3 megapascals. Mas a gente tinha visto que para esse material a tensão admissível era de 170 megapascals. Ou seja, a gente está com tensões, né, por conta da flexão no pé do dente, as tensões lá estão maiores do que elas deveriam estar. Ou seja, aquele primeiro chute que eu dei não é um chute que satisfaz as duas coisas. A gente satisfaz o critério de desgaste, a gente não vai ter problemas de desgaste, só que eu tenho problemas com flexão. E o que fazer agora? Né? Então, a escolha dos dados desse problema é meio proposital para vocês verem o que acontece. Né? Então a gente tem alguns caminhos diferentes, tá? Eu posso fazer várias coisas diferentes. Uma delas, por exemplo, eu poderia escolher outro material. Poderia escolher um material de fabricação da engrenagem que fosse mais duro. Com mais dureza eu teria menos problemas de desgaste ainda, eu teria uma outra estimativa de módulo e isso ia me satisfazer, minha vida. Né? Ou um material que tivesse maior tensão admissiva. Né? Bastava eu escolher fabricar esse material, fabricar a engrenagem de um material que tivesse tensão admissiva maior do que essa. Tá? Isso seria uma escolha. Mas é mais interessante a gente pensar como que a gente muda a geometria da engrenagem. E isso é um caso mais real, na verdade. Você vai ter à sua disposição um determinado material e você vai processar esse material para transformá-lo numa engrenagem. Né? Não que você vai ter vários materiais diferentes. Tá? Então vamos pensar o que acontece. Eu posso fazer duas coisas. Tá? Eu posso corrigir a largura, por exemplo. Então eu tenho o B aqui, né, uma largura que era, segundo aquele parâmetro, aquele primeiro chute que foi dado no problema, né, 1/4 do diâmetro. Mas se eu tivesse uma largura maior do que essa, por exemplo, eu talvez não tivesse problema de flexão, porque eu teria mais material para aguentar aquela força, a mesma força que está sendo transmitida. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse critério de flexão no pé do dente e eu vou dizer assim, ó, se eu quiser chegar exatamente em 170 megapascals, né, se eu quiser chegar exatamente na tensão admissível, quanto que tem que valer esse B? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou isolando esse B nessa equação. Tá? Estou mandando o B para o lado de lá e trazendo a tensão admissível para o lado de cá. Então o que eu tenho é isso aqui, né? É a mesma relação, só troquei de posição ali o B e a tensão admissível. Então, olha só. Eu vou botar aqui em cima o valor da força, o valor do fator de forma, o valor do fator de serviço, dividido pelo 170, que é a minha tensão admissível, e o valor do módulo. Então eu chego à conclusão que, se eu tivesse uma largura de dente de 23,9 milímetros, eu não teria problemas de flexão. Certo? Então, o que foi o preço que eu paguei? Eu não estou naquele parâmetro de largura da engrenagem 1/4 do diâmetro. Estou um pouco maior, tenho mais largura do que eu estava planejando inicialmente. Mas agora isso respeita tudo, tá? Se eu fizer questão de manter aquela relação de 1/4 da largura ser 1/4 do diâmetro, né? Eu posso fazer uma outra coisa que talvez seja mais interessante ainda. Eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é corrigir um módulo da engrenagem. Então lembre-se que a gente tinha feito uma estimativa pelos critérios de desgaste do diâmetro, e do diâmetro e da largura, né, seguindo aquele 1/4 entre os dois, e a partir dessa estimativa do diâmetro eu tinha definido qual era o primeiro módulo superior àquele valor que eu tinha estimado. Tá? Ora, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar posso subindo esse módulo um pouco mais, ao invés de pegar o primeiro módulo superior, eu posso pegar um módulo um pouco maior.
E à medida que a gente vai subindo os módulos, tá, os dentes estão cada vez mais consistentes, mais parrudos, tá? Eles vão ficando maiores e eles têm mais material, eles aguentam mais tanto as solicitações de atrito na sua superfície quanto as de flexão. Tá? Então, basicamente, se eu pegar o próximo módulo, eu tinha pego 2,5. Se eu pegar 2,75, que é o próximo módulo padronizado, vamos ver o que acontece? Então, o que aconteceu? Eu pego, então, qual que é o diâmetro primitivo? É esse novo módulo vezes o número de dentes, que segue sendo 29, tá? Então, 2,75 vezes 29 dá 79,75. Seguindo, então, com aquele parâmetro do problema da largura da engrenagem ser 1/4 do seu diâmetro, eu tenho essa largura de engrenagem aqui. E com esse cara aqui, o que a gente tem? A gente tem um novo diâmetro, e com esse novo diâmetro tem uma nova força tangencial. Certo? Estou realizando a transmissão, só que eu estou aumentando o meu braço de alavanca para transmitir o mesmo torque. Se eu estou mais braço de alavanca, eu vou ter menos força tangencial para transmitir o mesmo torque. Né? Utilizando a mesma forma, a gente percebe, né? Eu tenho 2.309 newtons, antes eu tinha 2.500, tá? Então reduziu a força tangencial que eu tinha. Com a redução da força tangencial e o aumento do módulo, né, a tendência que a gente tem é melhorar a nossa situação em flexão. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Essa equação aqui, que antes nos dava 224, com os novos valores de força tangencial e de módulo, né, botando força tangencial de 2.309 e módulo de 2,75, a gente chega à conclusão que a minha tensão máxima fica em 168,5 megapascals, ou seja, um pouquinho abaixo de 170, ou seja, a gente está bem. Esse próximo módulozinho, o módulo de 2,75, não o primeiro módulo superior ao que a gente tinha estimado pelo critério de desgaste, o próximo módulo dá conta de sustentar os esforços de flexão. Tá bom? Então, mostrei para vocês o caminho aí, mais ou menos, do que pode acontecer, né, do que a gente pode enfrentar durante o dimensionamento de uma engrenagem de dentes retos. Tá? Pode pintar para vocês a dúvida, né? Pô, a gente falou tanto de engrenagem de dentes retos, mas lá na primeira aula você falou que temos outras engrenagens com muita importância, né? Por exemplo, a engrenagem dos dentes helicoidais com aquela vantagem do engrenamento mais suave, começando por um ponto, né? Sem entrar em contato direto duas linhas de uma vez só. Como é que funciona o dimensionamento desses caras? Tá? Então, é muito similar, tá, o que acontece com as engrenagens de dentes retos e das helicoidais. Então, uma engrenagem helicoidal é como se fosse uma engrenagem de dentes retos, só que ele tem essa característica, né? Se eu olho a engrenagem de cima, os dentes estão todos eles levemente inclinados, tem um ângulozinho de inclinação, que é o ângulo de hélice ali, tá? Ele está marcado ali com um ângulo psi, tá? Então, várias engrenagens diferentes e helicoidais, elas podem ser geradas variando esse ângulo de psi, e claro, as engrenagens têm que ter o mesmo ângulo de psi, duas engrenagens que estão engrenadas uma na outra, duas engrenagens helicoidais que estão engrenadas em eixos paralelos, elas têm que ter esse mesmo ângulo de psi, senão esses dentes não vão conseguir conversar entre eles. Tá? Mas basicamente, né, quando você for fazer o dimensionamento desse tipo de engrenagem, a gente vai ter a mesma sequência de coisas que a gente tinha, só que a gente vai ter fatores de correção associados à presença desse ângulo psi. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês, a engrenagem helicoidal ela tem essa característica de um engrenamento mais suave, sem impactos, né, progressivo o engrenamento. E esses dentes estão inclinados, segundo um ângulo de hélice. E o que é interessante vocês pensarem, lembra a mesma coisa que a gente falou sobre o ângulo de pressão, né? Por conta dos dentes estarem levemente inclinados, no ponto de engrenamento a gente não tem uma força puramente tangencial, a gente sempre tem uma forcinha inclinada, né? Então isso induzia forças radiais, a gente tinha forças tangenciais, mas induzia também forças radiais no eixo, né? Então o eixo que estava transmitindo, né? Eu tinha falado inclusive na aula de eixos, né? Que podia ser que o eixo, por que o eixo tinha que ser dimensionado em torção e flexão junto? Porque todos esses elementos que realizam transmissão, eles induzem carregamentos que geram flexão. Né? Isso seria verdade só com a força tangencial, sim, mas ainda mais potencializado com a presença de uma força axial também. Tá? Uma força radial, desculpa. O que é interessante vocês pensarem é que agora na engrenagem helicoidal, engrenagem reta de dentes helicoidais, tá? Engrenagem helicoidal de dentes retos, desculpa. Então esse eixo está aqui, né? E na hora que, como essa superfície de contato está levemente inclinada, na hora que a gente pensa na força de engrenamento, que é perpendicular a esse cara aqui, né, sempre é normal a superfície de contato, eu vou ter, além de uma componente tangencial e uma componente radial, que está apontando para dentro da minha folha, eu vou ter também uma componente axial, uma componente alinhada com o eixo desse cara. Então a gente retoma várias coisas que a gente já viu anteriormente nesse curso. Né? Então lembra-se que a gente falou na aula de eixos, que alguns eixos são carregados na direção axial também. Né? Existe uma tendência deles estarem ou tracionados ou comprimidos por conta de forças que agem nessa direção do próprio eixo. Lembre-se na aula que a gente falou sobre mancais de rolamento, que existiam casos nos quais a gente precisava ter mancais de rolamento que sustentavam forças axiais e não somente forças radiais.
Então, tipicamente, esse é o caso de engrenagens helicoidais. Tá? Engrenagens helicoidais induzem essas cargas axiais que têm que ser suportadas de alguma forma. Tá? Então, quando você for fazer o dimensionamento de um cara como esse, eu não vou nem mostrar as fórmulas aqui para vocês, tá? Mas a cara geral das fórmulas que você tem é muito similar à cara que a gente tinha mostrado aqui para as engrenagens de dentes retos, só que a gente vai aparecer, além dos fatores de forma e fator de serviço, a gente vai ter um fator de correção pelo ângulo de hélice. Dependendo do ângulo de hélice psi que a gente vai ter um fatorzinho que aparece tanto no critério de flexão quanto no critério de desgaste do dente. Tá? Mas então, se vocês entenderam como é que funciona o dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos, vocês vão entender como é que funciona o dimensionamento de engrenagens helicoidais também. Tá? Temos outros temas também, eu poderia abordar aqui engrenagens cônicas, tem diversas coisas, mas eu acho que não é o nosso objetivo, né? Mais uma vez, não é o objetivo a gente explorar 1000 detalhes de cada um dos tipos aqui diferentes. O que é importante, seja qual for o tipo de engrenagem que você esteja dimensionando, né? Um pinhão cremalheiro, a engrenagem cônica, a engrenagem helicoidal ou outras engrenagens de dentes retos, o que é importante vocês entenderem o que são os critérios que você tem que levar em conta, né? Então, desgaste é importante, flexão é importante. Isso vai ser verdade para todos os tipos de engrenagens, porque todas elas estão sujeitas mais ou menos ao mesmo tipo de solicitação. Tá? Então, se vocês entenderam isso, e algum dia tiverem que dimensionar alguma coisa como essa, basta vocês irem atrás de quais são as fórmulas apropriadas e quais são os procedimentos recomendados para esses casos específicos, mas já dispondo desse entendimento do que é o carregamento e de quais são as possíveis falhas que podem aparecer nesse tipo de componente. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula 11 em duas partes. Tá? Eu dividi, para não ficar um vídeo tão longo, eu dividi em duas partes o vídeo. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona o dimensionamento de engrenagens. Acho é um tema bastante interessante, né? É um tema que mostra como é que o dimensionamento, levando em conta dois critérios de falha que não necessariamente são ajudados da mesma forma por um determinado tamanho, né? Então, a largura de engrenagem é suficiente, de uma engrenagem é suficiente para ela não falhar por desgaste da superfície, mas não é suficiente para ela não falhar por flexão. Então a gente viu, né? A gente está mostrando no nosso exemplo de resolução, como a gente atender um dos critérios de falha não quer dizer que eu atendi todos os critérios de falha e como que a gente faz para trabalhar ali dentro. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e da aula anterior também. Se vocês permaneceram com dúvidas a respeito de engrenagem, não hesitem, tá? Deixem suas perguntas aqui nos comentários, utilizem os fóruns do Moodle se vocês forem alunos do Moodle. E muito em breve então a gente volta para falar sobre mais elementos de transmissão, tá? E a gente vai falar na próxima aula sobre correias, outro tipo de transmissão de um eixo para outro eixo, tá bom? Muito obrigado, gente. Até logo.